Olá, seja muito bem-vindo à parte 3 da aula 16, aqui do curso de Termodinâmica 2. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o comportamento qualitativo dos diagramas PXY e TXY e ainda vamos falar sobre um fenômeno conhecido como condensação retrógrada, que ocorre em condições muito específicas do equilíbrio líquido-vapor. Além disso, nós vamos entender na aula de hoje por que as curvas de bolha e de orvalho aparecem de modo inverso nos diagramas PXY e TXY, como a gente viu na parte 2 da aula 16. Então vamos começar a análise desses diagramas partindo do diagrama mais elementar que você já conhece desde o curso de Termodinâmica 1. Eu estou falando do diagrama PT para uma substância pura que aparece agora na sua tela. Você pode perceber que esse diagrama ele está dividido em 3 regiões, sendo elas sólido, líquido e vapor. E a gente tem, entre essas áreas, as curvas de equilíbrio de fase. Então, a gente tem aqui a curva de equilíbrio sólido-vapor, a curva de equilíbrio sólido-líquido e a curva de equilíbrio líquido-vapor. Além disso, esse diagrama mostra aqui para a gente, neste ponto, a presença das 3 fases coexistentes, sólido, líquido e vapor, conhecido como ponto triplo, e aqui em cima, o último ponto do equilíbrio líquido-vapor, conhecido como ponto crítico, o ponto onde o volume molar do líquido é igual ao volume molar do vapor. Nessa condição, a gente tem uma condição limítrofe. Então, qualquer temperatura ou pressão acima dessa condição vai representar o seguinte: se nós tivermos valores onde a gente está acima da temperatura crítica, mas abaixo da pressão crítica, a gente pode chamar essa substância de gás. Porém, se nós estivermos simultaneamente acima da pressão crítica e acima da temperatura crítica, esse fluido vai ser caracterizado como fluido supercrítico. Agora nós vamos voltar a nossa atenção especificamente para essa região aqui, a região onde há presença da curva do equilíbrio líquido-vapor, ou seja, as 2 fases coexistem, até a condição crítica. Além disso, nós vamos sobrepor em um mesmo gráfico informações de 2 substâncias distintas, a substância A e a substância B. Como você pode ver agora aí na sua tela, a gente tem a curva laranja representando a substância A e a curva verde representando a substância B. Perceba que as condições à esquerda da curva laranja, nós temos aqui a espécie A como fase líquida, enquanto que à direita nós temos aqui a espécie A como vapor. Já no caso da espécie B, à esquerda a gente também encontra o líquido e à direita nós encontramos a fase vapor. Como nós estamos falando sobre o equilíbrio líquido-vapor de misturas binárias, é muito importante que, neste momento, com a presença das 2 curvas de equilíbrio líquido-vapor, de A e de B, você seja capaz de identificar qual é a substância mais volátil de uma possível mistura entre essas 2 substâncias. Então, olhando para esse diagrama, pause o vídeo neste momento e tente responder com as informações do gráfico qual é a substância mais volátil, A ou B. Uma das formas mais simples de você identificar essa informação no diagrama é você considerar, por exemplo, uma pressão fixa. Vamos dizer que essa informação estivesse aqui. Tá? Então, eu tenho um bar, e aí se eu traçar uma linha horizontal, isso significa que eu estou considerando a pressão constante. No momento em que eu cruzo cada uma dessas curvas, neste ponto e neste ponto, eu posso encontrar aí a informação da temperatura de saturação de cada uma dessas espécies. Então, se eu observar aqui, esse valor seria a temperatura de saturação para a espécie A, e esse valor seria a temperatura de saturação para a espécie B. Como nós podemos observar, numa mesma pressão, a temperatura de saturação da espécie A é menor que a temperatura de saturação da espécie B. Ou seja, para uma mesma pressão, A entraria em ebulição numa temperatura menor que a substância B. Quando isso acontece, então a gente percebe que a substância A é a substância que passa para a fase vapor com mais facilidade,
porque ele exige aí uma temperatura menor para isso. A sua temperatura de ebulição sendo menor, A é o composto mais volátil. Você também pode chegar na mesma conclusão fazendo uma linha isotérmica. Então, considere uma temperatura fixa. Por exemplo, aqui a gente vai assumir essa temperatura e aí analise as informações numa mesma temperatura do que acontece com cada uma das interseções das curvas do equilíbrio líquido-vapor para essas substâncias A e B. Então você pode perceber que aqui nós temos o valor da pressão de saturação do composto B e aqui nós temos o valor da pressão de saturação do composto A. Como a pressão de saturação do composto A é maior do que o do composto B, então ele é o composto mais volátil. Agora aí na sua tela aparece a equação de Gibbs para nós calcularmos o número de variáveis independentes que precisam ser especificadas para caracterizar um sistema. Observe que o que nós estamos tentando buscar nesta parte do curso é o equilíbrio de fases de sistemas multicomponentes. Nesse caso, o sistema seria composto pela espécie A e espécie B simultaneamente. Se nós considerarmos que A e B formam duas fases, substituindo na equação, nós teríamos F igual a 2 menos o número de fases 2 mais N, no caso, os dois componentes A e B. Então, nós teríamos aqui o número de variáveis intensivas que deveriam ser fornecidas para caracterizar esse sistema igual a 2. Temperatura e pressão poderiam ser muito bem utilizadas. Mas quando nós analisamos um sistema contendo uma única fase, poderia ser a fase líquida ou a fase vapor apenas, se nós repetirmos esta informação, nós temos 2 menos apenas uma fase mais dois componentes. Nesse caso aqui, nós teríamos 3. Então, nós teríamos que caracterizar esse sistema utilizando 3 variáveis intensivas. E aí que vem uma parte importante dessa disciplina. Você já deve ter visto na aula de número 16, parte 2, que nós caracterizamos os problemas utilizando 4 diferentes variáveis: pressão, temperatura, composição da fase líquida e composição da fase vapor. Então, analisando a regra das fases neste momento, nós podemos criar agora não apenas um diagrama bidimensional como em pressão e temperatura, mas sim um diagrama tridimensional incorporando aí a esse diagrama um novo eixo, que pode ser o eixo da composição. Observe agora que nós colocamos um novo eixo, nesse caso, a fração molar do componente A na fase líquida. Perceba também que ao colocarmos a fração, nós lembramos que a fração pode ser um número que varia entre 0 e 1. E olha o que aconteceu com as duas curvas do equilíbrio líquido-vapor das duas substâncias. Você pode perceber que a curva de B permaneceu na composição de 0, ou seja, quando eu tenho 0 de A numa mistura, significa que eu estou falando da substância B. Por isso, a curva verde ficou à esquerda, e quando nós estamos falando da substância A pura, a curva laranja respectiva a ela ficou à direita do gráfico. Quando nós incluímos esse novo eixo, vale a pena ressaltar aqui que nos problemas de equilíbrio líquido-vapor, nós não trabalhamos apenas com a composição do líquido, ou seja, X de A. Nós também poderíamos ter incluído a composição da fase vapor, ou seja, Y de A. E aí, quando nós criamos essa combinação entre os valores de X, T e P, ou Y, T e P, nós vamos ver surgir neste diagrama duas superfícies. Uma superfície correspondente à superfície de bolha e uma superfície correspondente à superfície de orvalho. Veja só, quando nós colocamos as duas superfícies de bolha e vapor
em um mesmo gráfico, nós temos aí a informação que você vê agora nesse novo diagrama. Se nós fizermos um corte deste diagrama, como este plano amarelo mostra para você a temperatura constante, se nós retirarmos essa fatia e projetarmos apenas num diagrama 2D no eixo P e X, nós temos a informação do gráfico ao lado. Perceba que um diagrama do tipo PX ou PXY, né? Nós conseguimos encontrar aqui algumas informações bastante importantes. Primeira delas, perceba que os pontos referentes às extremidades deste gráfico correspondiam, na verdade, às linhas de equilíbrio líquido-vapor. Como nós estamos cortando esse sistema com um plano amarelo em temperatura constante, nós só estamos encontrando, nesse caso aqui, um ponto referente à pressão de saturação do composto B. Então, aqui a gente tem Psat de B. E desse outro lado, com um ponto laranja, a gente tem o valor de Psat da substância A. Além disso, a superfície de bolha que nós observamos no gráfico à esquerda, no gráfico à direita, é representada apenas como uma linha de bolha, enquanto a linha de orvalho apresenta-se na parte inferior do gráfico. Enquanto a altas pressões nós encontramos essas duas substâncias formando apenas uma fase líquida, e a baixas pressões essas duas substâncias formam apenas uma fase vapor, o equilíbrio líquido-vapor encontra-se entre as duas. Então aqui a gente tem o líquido mais o vapor. Você pode perceber que no diagrama à esquerda, o tridimensional, a gente poderia ter vários gráficos desse. Então, dependendo do corte que a gente faz na temperatura constante. Por isso, um diagrama PXY sempre é representado a T constante. Então, agora nesse novo gráfico, você pode perceber que nós estamos cortando esse objeto tridimensional do equilíbrio líquido-vapor agora com um outro plano. E esse plano é o plano em pressão constante. Então você pode perceber que esse plano ele evidencia o equilíbrio líquido-vapor de uma outra maneira. Se nós colocássemos essa lâmina amarela de pé como o gráfico à direita, ou seja, representando ele bidimensionalmente, nós iríamos observar de primeira que a posição das fases se inverteu. Ou seja, agora nós temos a altas temperaturas o vapor e a baixas temperaturas o líquido. Isso também acontece para as linhas de bolha e de orvalho. Veja agora que a linha de bolha aparece embaixo e a linha de orvalho aparece em cima. E por último, veja também o que acontece com as temperaturas de saturação dos compostos puros. Então nós temos aqui à esquerda, a temperatura de saturação do composto B e à direita, a temperatura de saturação do composto A. Lembre-se do diagrama anterior que quem tinha maior pressão de saturação era o composto mais volátil, o composto A. Quando nós projetamos isso para um diagrama TXY, veja que a substância A tem a menor temperatura de saturação. Por isso é como se esse gráfico tivesse invertido. É a partir desse diagrama 3D que nós podemos entender por que as linhas de bolha e de orvalho se invertem nos diagramas PXY e TXY, assim como a localização da fase vapor e da fase líquida. Lembrando mais uma vez que a região do equilíbrio líquido-vapor continua entre essas duas curvas. Dando continuidade à nossa análise, se nós já criamos um plano em temperatura constante, um plano em pressão constante, a gente também pode criar agora um corte nesse objeto tridimensional do equilíbrio líquido-vapor em composição constante. Então, como você pode observar aqui, nós temos um diagrama onde x de A é um valor constante e a representação do equilíbrio líquido-vapor ela está aqui, ó. Quando nós trazemos essa lâmina
e analisamos essa informação bidimensionalmente, você pode observar que agora nós temos um diagrama pressão versus temperatura de composição constante. Então, o equilíbrio líquido-vapor ele está nessa região aí interna do diagrama. Alta pressão, nós vamos encontrar apenas uma fase líquida, e baixa pressão, nós vamos encontrar apenas a fase vapor. Desta maneira, esta curva representa a linha de bolha, enquanto que a curva azul representa a linha de orvalho. Mas é claro que neste momento você deve estar pensando, mas professor, esse diagrama PT é igual ao diagrama que você começou o vídeo? E eu digo para você, sim, é o diagrama que a gente deu início a essa aula. Só que o que você ainda não percebeu é a presença das curvas correspondentes às substâncias puras. O gráfico original continha apenas a linha referente ao composto A e a linha referente ao composto B, a laranja e a verde. O que a gente observa agora é que a presença de diferentes composições de A e B em uma mistura revela que entre a linha laranja e a linha verde existe um mundo do equilíbrio líquido-vapor. Se você observar a linha de bolha e de orvalho que está entre as linhas dos compostos puros, essa seria apenas uma representação possível dentre várias composições que nós poderíamos colocar neste gráfico. Se nós fizéssemos cortes de composição em diferentes valores no gráfico tridimensional e transportássemos essa informação para o diagrama PT bidimensional, nós observaríamos um gráfico semelhante a esse. Perceba algo muito interessante. O final da curva do equilíbrio líquido-vapor da substância A mostra a presença do ponto crítico de A. Da mesma forma, o final da curva do equilíbrio líquido-vapor para a substância B pura, nós temos o ponto crítico de B. Quando nós formamos diferentes composições entre A e B e analisamos o diagrama PT para essas substâncias, você pode perceber que o final da linha de bolha e de orvalho de cada uma dessas misturas vai representar um ponto crítico específico para aquela composição. O que você vê agora, nesse tracejado vermelho desse diagrama à direita, é uma linha crítica da mistura das espécies A e B. Então aqui nós já conseguimos dar um salto do conhecimento. Veja, o que você viu em termodinâmica 1 era apenas um ponto crítico. E o que você está vendo agora no curso de termodinâmica 2 é uma linha crítica. Uma linha onde a linha de bolha e a linha de orvalho de diferentes composições dessa mistura de A e B coexistem. É algo bastante interessante, bastante revelador aqui no estudo do equilíbrio líquido-vapor. Agora aí na sua tela, você acompanha o diagrama PT para uma mistura contendo etano e N-heptano. Então você pode perceber que essa linha aqui mais à esquerda corresponde à linha do etano, do equilíbrio líquido-vapor dele, enquanto essa linha aqui mais à direita corresponde à linha do equilíbrio líquido-vapor do N-heptano. Os pontos em destaque correspondem aos pontos críticos de cada uma das substâncias puras. Entre as duas linhas do etano e do N-heptano moram as isopletas. Isopletas refere-se aí à condição de igualdade na composição. Então a gente pode ver as diferentes isopletas dessas misturas. E aí você pode observar aqui o que acontece quando a gente passa de uma condição mais rica em etano e vai concentrando o sistema em N-heptano. De uma forma mais ilustrativa, eu trago você aqui a esse simulador do Wolfram para que você acompanhe comigo a mudança da composição de etano na mistura, etano mais N-heptano, e veja o que vai acontecer com a linha de bolha e de orvalho deste sistema. A linha em preto que aparece para você agora
representa a condição limítrofe, ou seja, o ponto crítico de cada composição para essas misturas contendo os dois compostos. Vamos partir de uma mistura contendo apenas N-heptano e vamos aumentando gradualmente a quantidade de etano nessa mistura. Perceba que eu tenho 0. Quando eu aumento, perceba aí o surgimento das duas linhas, né? A linha de orvalho e a linha de bolha. Vale o destaque aqui para você que esse gráfico são gráficos de isopletas e o interessante é que elas representam composições iguais, tanto no líquido quanto no vapor. Por isso que esse é um diagrama muito especial. Outra informação importante que nós podemos observar é que o ponto crítico da mistura passa a ter valores muito maiores do que o das substâncias puras individualmente. Então, vamos continuar aqui aumentando a quantidade de etano na mistura. Veja que eu já estou com 45%. Nós vamos passar lá pelo topo agora, certo? Então, mais ou menos próximo de 80%. A gente tem aí o maior desvio do ponto crítico dessa mistura em relação aos valores do ponto crítico das substâncias puras. E aí, à medida que a gente chega na composição do etano, a gente tem somente a curva dele. Retornando aqui ao diagrama, eu vou trazer agora mais informações para você a respeito deste novo diagrama PT. Observe o seguinte, enquanto na parte superior a linha corresponde ao líquido saturado, então a gente tem esta linha aqui, na parte inferior, aqui, nós temos a linha de vapor saturado. O final dessas duas linhas, de líquido saturado e vapor saturado, corresponde ao ponto crítico dessa mistura. Lembrando que esse diagrama é para uma composição específica da mistura dessas duas substâncias. É importante ressaltar que o ponto crítico ele não está na condição de maior pressão ou maior temperatura desse sistema. Então, ele pode variar. O ponto identificado aqui como MP é o ponto onde a gente tem o maior valor da pressão ocorrendo aí esse equilíbrio líquido-vapor. Esse ponto é denominado de ponto cricondembárico, ou seja, a maior pressão onde ainda pode existir o equilíbrio líquido-vapor. Já o último valor de temperatura onde existe o equilíbrio líquido-vapor é destacado agora para você no seu gráfico, e esse ponto é denominado de ponto cricondentérmico. E é a partir desse diagrama bastante interessante que eu venho trazer para você a partir de agora uma explicação muito relacionada à engenharia, especialmente à extração de gás natural. O que eu vou mostrar para você a partir de agora é a explicação de um fenômeno que só acontece em condições muito específicas, nesse caso em condições acima da pressão crítica de pelo menos um dos compostos na mistura, e esse fenômeno é denominado de condensação retrógrada. No gráfico que aparece agora na sua tela, nós vamos identificar onde a condensação retrógrada pode acontecer. E ela geralmente ocorre entre valores do ponto crítico da mistura e valores do ponto cricondentérmico. Quando ocorre a extração de gás natural, geralmente as reservas onde esse gás está, ela está em condição não tão severa de temperatura, mas em condições muito altas de pressão. E a gente poderia colocar aqui, nesse X inicial, seria a condição do reservatório. Então, ele encontra-se como gás. Geralmente, a extração de gás natural ela é feita por meio de um poço. Então, o que acontece? Perfura-se esse poço até encontrar aí a condição do reservatório e esse gás vai começar a fluir do reservatório, que está em alta pressão, para a superfície. O que acontece é que nesse caminho, geralmente, a temperatura pode se manter constante,
mas a pressão pode reduzir significativamente. E aí, o grande problema da extração de gás natural pode acontecer quando, ao longo dessa redução de pressão, o gás natural entra nessa condição de duas fases, ou seja, ele passa da condição de gás e começa a apresentar aí a presença tanto da fase líquida quanto da fase gasosa. No gráfico que você observa, nós temos também algumas linhas auxiliares. Essas linhas auxiliares tracejadas, elas representam a quantidade de vapor presente dentro do equilíbrio líquido-vapor. Ou seja, a curva de 100% ela corresponde à linha de orvalho. Curvas mais à esquerda têm quantidades menores de vapor. Quando a gente fala em quantidade menor de vapor, corresponde aí à quantidade de líquido. Então acompanhem comigo o que está acontecendo no processo de extração do gás natural. O gás estava lá na condição do X inicial, a condição do reservatório. À medida que ele vai fluindo para cima neste poço, a pressão vai diminuindo. Então a gente está subindo o poço, mas a pressão está diminuindo. Quando a gente atinge a pressão da linha de orvalho, significa que a primeira gota de líquido, e essa gota de líquido corresponde aos hidrocarbonetos do gás natural passando para a fase líquida, se formando. Então, à medida que a gente vai diminuindo a pressão, veja que aqui a gente tem a primeira gota, mas logo em seguida a gente já atinge a linha tracejada de 90%. Ou seja, grande parte desses hidrocarbonetos que estavam na fase gasosa no reservatório, à medida que começam a ser extraídos por esse poço, passam para dentro da região do equilíbrio líquido-vapor, há a formação de líquido e esses hidrocarbonetos na fase líquida, eles se instalam nas rochas ali desse poço. Se você ainda não percebeu a beleza deste exemplo, presta atenção. Eu estou fazendo uma descompressão isotérmica desse gás, ou seja, ele está saindo do reservatório e indo para o poço de extração, e à medida que eu diminuo a pressão, a quantidade de líquido aumenta. Calma, eu sei que você precisa de tempo para digerir essa ideia. Eu estou diminuindo a pressão e a quantidade de líquido aumenta. Bem, neste momento eu espero que você já tenha bugado um pouco. Como assim, professor? Eu estou diminuindo a pressão e líquido está sendo formado? Sim, este é o fenômeno da condensação retrógrada. Em condições normais, para uma substância pura, quando você diminui a pressão, você espera que tenha somente a fase vapor daquela substância. Mas o que nós estamos vendo aqui é que em condições acima do ponto crítico de pelo menos uma das espécies da mistura, a gente tem um fenômeno que é totalmente novo. Ou seja, você diminui a pressão e a quantidade de líquido aumenta no sistema. Por isso, esse fenômeno é conhecido como condensação retrógrada. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que eu, engenheiro químico ou de alimentos, preciso saber disso? Este é um caso bastante interessante do aspecto de engenharia, dos problemas que a condensação retrógrada pode causar numa operação de uma planta de extração de gás natural. A presença de líquido dentro do poço de extração de gás natural faz com que as rochas fiquem impermeabilizadas de líquido. E aí a quantidade de gás que é produzida a partir deste poço cai drasticamente. Isso é conhecido na área como o afogamento do poço de gás natural. Então, ele afoga porque a quantidade de líquido, ou seja, de hidrocarbonetos na fase líquida, torna-se significativa, impedindo esse fluxo do gás. E o grande problema reside no fato desse poço se tornar economicamente inviável. Por isso, a prospecção de poços de gás natural
exige dos engenheiros que projetam esse sistema o conhecimento em equilíbrio líquido-vapor desse tipo de mistura. O problema de extração de gás natural, nos últimos 30 anos, ele passou a ser uma grande dor de cabeça para grandes empresas da área. E medidas corretivas já passam a ser tomadas em diferentes etapas do processo. Existe a prospecção do poço, que é a etapa inicial, ou seja, antes de se furar um poço, precisa se conhecer como é que é o reservatório, qual o tipo de rocha, até mesmo qual a composição do gás natural, a fim de se estudar o equilíbrio líquido-vapor e possivelmente prever aí a possibilidade de condensação retrógrada. Existe também a remediação in loco, quando o poço já existe. Então, diversos relatos na literatura mostram aí que poços foram perfurados e com o tempo perderam produtividade, e algumas técnicas têm sido utilizadas para corrigir essas informações, como, por exemplo, a perfuração de um poço auxiliar e a injeção de um gás inerte, ou até mesmo a utilização de surfactantes que tentam romper essa tensão superficial que os líquidos promovem aí dentro do poço, permitindo a recuperação da extração de gás natural. É claro que o detalhamento dessas atividades para a recuperação de poços de gás natural foge um pouquinho do escopo dessa disciplina, mas eu estou deixando aqui para você nos comentários deste vídeo este artigo intitulado Understanding Gas Condensate Reservoirs, que é uma referência excelente e traz todos os detalhes, desde o equilíbrio líquido-vapor até as principais reservas de gás natural e os métodos mais avançados para a correção desse problema na indústria de gás natural. É claro que nós começamos falando de aspectos qualitativos do equilíbrio líquido-vapor e terminamos falando da condensação retrógrada sobre gás natural, e espero que esse assunto tenha te motivado e mostrado principalmente a importância do estudo do equilíbrio líquido-vapor para aplicações industriais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha. Se você ficou com alguma dúvida, seja dos diagramas ou da condensação retrógrada, deixa também aqui nos comentários que a equipe do UTermo vai te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo episódio aqui do curso de Termodinâmica 2 no canal UTermo.